Fala, galera! Bem-vindos ao sexto episódio do Coluna d'Água. Chegou a hora de você abrir o seu logbook, anotar aí que os seus duplas somos eu, a Carol. E o Bruno Nogueira. Essa semana, Carol, a gente vai começar falando sobre o peixe-leão, uma espécie que vem chamando atenção aqui no Brasil e talvez não seja exatamente pelo melhor motivo. A gente vai dar continuidade à nossa coluna sobre equipamentos e hoje a gente vai falar um pouquinho de snorkel. E no final, não sai daí, porque a gente vai falar sobre um livro muito legal da Sylvia Earle. Então, Bru, bora começar o nosso assunto principal da semana. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre conservação, então a gente vai falar um pouquinho sobre o peixe-leão. Você já viu esse peixe em algum lugar? Cara, eu já vi, eu sempre achei ele muito lindo, mas eu sempre vi de uma perspectiva muito segura e muito tranquila, porque eu sempre estava do outro lado do vidro do aquário. Então eu lembro de ir em vários aquários, cara, e ver esse peixe, achar ele espetacular, mas eu estava sequinho e eu estava num ambiente completamente protegido, né? Não estava na água. Eu já vi peixe-leão ao vivo na minha já famosíssima expedição a Cozumel. Já estou me sentindo a Giana Cousteau de tanto falar dessa viagem. Eu tive a oportunidade de ver com a consciência de que ele era uma espécie invasora, o que torna a experiência totalmente diferente, né? Você não olha com aquela admiração, mas você olha com, poxa vida, isso não devia estar aqui. Eu, quando vi no aquário, eu nem mergulhava ainda. Confesso que não tinha toda essa experiência de saber exatamente para o que eu estava olhando. Só que era um peixe muito bonito. Então, Bru, vamos estender aqui o assunto para a galera conseguir se situar. Quem é o peixe-leão? Quem que é ele na fila do pão? Cara, o peixe-leão é uma espécie exótica e invasora aqui no Oceano Atlântico. Ele é um peixe original do Indo-Pacífico e acabou vindo parar aqui de uma maneira, no mínimo, controversa, né? Então, tem muitas teorias, nenhuma delas é certeza, mas todas elas rendem histórias bem cabeludas. Sem contar que todas são bem prováveis, né? A gente lendo sobre, estudando sobre o peixe-leão, a gente se convence de que essas teorias são todas verdadeiras. Eu achei legal você começar falando da beleza do peixe-leão, porque esse é inclusive um dos motivos pelos quais as pessoas teorizam de que ele veio parar no Atlântico, né? Existe um interesse do aquarismo muito grande por essas espécies que são bonitas, então começaram a exportar esse peixe para o aquarismo no mundo, e por eles estarem em um aquário. É aí que a coisa começa a ficar meio cinza. A gente teve um furacão nos Estados Unidos, nos anos 80, que destruiu muitos aquários à beira do mar, na Flórida. E uma das teorias diz que 6 indivíduos, só 6 unidades de peixe-leão, por assim dizer, acabaram indo parar no mar. E dali eles foram se espalhando. Mas existem relatos de peixe-leão no litoral da Flórida desde mais ou menos o final dos anos 70. Então quer dizer que pode ser que eles já estivessem lá. E aí a teoria também vai em cima dos aquaristas, que pode ser que algumas pessoas, depois de verem o trabalho que dá cuidar de um peixe-leão no aquário, simplesmente desistiram do bicho, do pet, e jogaram ele de volta no mar, que, entre aspas, é o lugar dele. Bem entre aspas, né? Porque o lugar dele era no mar, do Pacífico, né? Não aqui no Atlântico. Eu acho que muitas das decisões erradas, elas vêm da falta de conhecimento, né? Eu acho muito legal a gente entender por que que ele é um peixe que é tão interessante para o aquarismo, né? Ele é um peixe de um tamanho médio, segundo informações aqui que a gente puxou do ICMBio, ele pode atingir no máximo 47 centímetros, então é um peixe que ele é muito vistoso, ele tem listras, ele tem, ele tem uma juba, né? Essa juba formada pelos espinhos dele que são venenosos, as listras brancas e avermelhadas. É um peixe extremamente bonito e justamente por ser um peixe que ele é próprio do Indo-Pacífico, né? Ele atrai curiosidade daquelas pessoas que não têm contato direto com esses animais. Então,
faz sentido que eles tenham sido importados pelas Américas, né, para serem exibidos. Então, o problema é quando esse tipo de peixe acaba caindo numa água selvagem, num ambiente natural, porque ele lá no Indo-Pacífico, ele é um predador de topo de cadeia, ou melhor, quase de topo de cadeia. Ele, inclusive, ele usa toda essa juba, essa coroa de espinhos que ele tem para ir encurralando os peixes menores, né? E aí, quando o peixe pequenininho está ali encurralado, ele faz um vácuo com a boca e engole o peixe inteiro. Ele, inclusive, ele vai, isso é fantástico como predador. Ele vai encurralando lá o coitado do peixinho pequeno e aí ele vai como se fosse soprando pequenos jatos d'água para desestabilizar o peixinho pequeno, para o peixinho pequeno ficar frente a frente com ele. Para a hora que ele abrir a boca, ele engolir o peixe pela cabeça, porque é mais fácil de digerir. Caramba! Ele justamente tem uma forma de predação muito eficiente, que faz ele ser um topo de cadeia. Embora ele tenha pouquíssimos predadores, ele é considerado um topo de cadeia, né? Eles são peixes que são tão seguros da sua posição na cadeia alimentar que eles ficam tranquilos, eles ficam em tocas, eles ficam escondidos, obviamente, mas eles têm essa proteção de espinhos venenosos que fazem dele um animal um pouco mais seguro da sua posição na cadeia alimentar, né? Então eles ficam paradinhos, eles não são peixes tão ativos. E mesmo lá na região do Indo-Pacífico, ele tem pouquíssimos predadores naturais. São mais as grandes garopas, né, locais e algumas poucas espécies de tubarão e de moreias. Mas aqui no Atlântico, só a gente preda ele de verdade. É legal dizer que, embora aqui no Atlântico existam moreias, garopas e tubarões, esses animais eles precisam ser vistos como presas para serem comidos. Então, esses animais precisam entender que eles são apetitosos, que eles são nutritivos, para que eles se alimentem. Então, se você introduz uma espécie exótica que acaba se tornando invasora, ainda que esses predadores em ambiente original e natural do peixe-leão sejam predadores ávidos dessa espécie, eles não sabem. Apesar de ser aí 30 anos de introdução, acidental ou não, é um tempo muito pequeno para a evolução. Então, a gente tem aí tubarões que são mais velhos do que a introdução do peixe-leão e que nunca comeram peixe-leão no Atlântico. É que nem meu pai, ele nunca vai comer sushi na vida, Por quê? porque ele não gosta. Ah, tá. Outra característica importante de saber sobre o peixe-leão e de espécies invasoras em geral é que são normalmente espécies que são muito adaptáveis, né? Elas conseguem se adaptar aos ambientes, que querendo ou não, se você olhar, o Atlântico ele é muito diverso do Pacífico, do Indo-Pacífico, e ainda assim ele foi introduzido depois de uma experiência em aquário, ele foi introduzido na natureza e conseguiu sobreviver de uma forma muito eficiente, a ponto de se proliferar para caramba e de já estarem pescando 1 tonelada de peixe-leão em Cozumel por mês. Uma prova dessa forte capacidade de se adaptar a esses ambientes diversos é que o peixe-leão ele é uma espécie de profundidades mais fundas e no Brasil ele tem sido encontrado de 1 a 15 metros. Então isso já mostra porque a vida, a pressão, os nutrientes, a luz solar, tudo muda muito na coluna d'água nessas profundidades que a gente encontra. E ele consegue sobreviver em diferentes profundidades do que ele se acostumou no Indo-Pacífico. E uma outra coisa que joga a favor do peixe-leão é que ele se reproduz muito rápido. Você tem ideia do quão rápido, Carol? Qual que é a velocidade? A fêmea consegue colocar até 30 mil ovos por vez. Não, é ovo, Até hein? aí, ok. O problema é que ela consegue se reproduzir a cada 4 dias ela está pronta para botar ovo de novo. Nossa! Então, é muita coisa. Praticamente, quando você tem uma invasão de peixe-leão, é muito improvável da gente se livrar por completo, porque são muitas larvas fecundadas. E aí, quando você pega um predador topo de cadeia que não tem predador natural na área, o problema é que ele começa a predar os animais locais. Então, os nossos peixinhos aqui, que não estão acostumados com o peixe-leão, acabam virando uma refeição fácil. É legal a gente fazer esse paralelo que a gente falou que assim como os tubarões, as garoupas, as moreias não sabem que eles são nutritivos e saborosos e comestíveis, os peixes que estão lá vivendo a vida deles numa boa, vem o peixe-leão e não vem
uma ameaça porque ele não é conhecido. Por que que a gente está falando de tudo isso, cara? A gente está cada vez mais vendo na mídia relatos de peixe-leão nas praias do Nordeste. E isso é bastante preocupante, não só por conta do risco que a nossa biodiversidade corre, mas também para a dor de cabeça que a interação entre pessoas e peixe-leão pode trazer. Existe uma preocupação imensa com essa invasão, né, do peixe-leão, essa espécie exótica que se tornou invasora aqui no Brasil, porque justamente ela é um topo de cadeia, então o peixe-leão ele é um predador voraz, ele não tem quem o prede de volta, e ele já foi encontrado inclusive em Fernando de Noronha, que é uma área de preservação ambiental riquíssima no Brasil e no mundo. Inclusive é um hope spot, que é um lugar que foi selecionado pela sua importância biológica para ser cada vez mais preservado. Então, encontrar alguns peixes-leão nessa região é extremamente preocupante. A comunidade científica como um todo está bem alarmada e bem preocupada sobre essas invasões, que já foram também constatadas no Ceará, em Jericoacoara, em Angra dos Reis, né, Bru? Isso, o primeiro relato de peixe-leão no Brasil é de Angra dos Reis, em 2014. E aí a gente não sabe se foi mais um caso de aquarismo isolado ou se não, se já foi uma colonização deles vindo, descendo desde a Flórida. Fazer um adendo bem rápido aqui, em Ilha Grande, no sudeste brasileiro como um todo, a gente tem uma outra espécie invasora muito relevante que já tomou conta do litoral, que é o coral-sol. E está chegando uma outra espécie, muito provavelmente ela vai ocupar a nossa costa toda, porque muitos cientistas já chegaram à conclusão que não é possível conter essa proliferação do peixe-leão pelo litoral. Complementando essa informação, Carol, eu queria contar como é que a gente acha que ele veio parar aqui no Brasil. Porque lá em 1992, teve o furacão Andrew lá na Flórida, que eu estava comentando, e ele começou a se espalhar por todo o litoral da Flórida, chegou até na Carolina do Norte, já dominou o Caribe, todo o Golfo do México, e aí achava-se que ele ia parar ali no litoral da Colômbia, porque na altura do estado do Amazonas, onde tem o rio Amazonas desaguando no mar, os cientistas achavam que ele não ia conseguir passar a foz do delta do Amazonas, porque ele não se adaptaria muito bem à água doce. Então, a hora que o rio Amazonas deságua no mar, ele é tão grande, que por muitos quilômetros você só tem água doce, só vai começar a ter água salgada muito lá para frente. Os cientistas achavam que o peixe-leão não ia conseguir transpor essa barreira de água doce. Claramente ele transpôs. O que você falou dele ser uma espécie de profundidade faz sentido, porque uma das teorias para ele poder ter passado pela foz do delta do Amazonas é que como a água doce ela é menos densa, ela é mais leve e fica mais à superfície. Então pode ser que ele tenha passado por baixo, né, pela profundidade, e aí chego, né, no litoral do norte e do nordeste do Brasil, e aí se espalhado pelo resto da costa. É um problemaço, porque que nem você falou, a gente está encontrando peixe-leão de 1 a 15 metros de profundidade. Aí eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Sou eu questionando, não sei nem se alguém aí que estiver ouvindo a gente vai saber me responder. Mas será que a gente está encontrando de 1 a 15 metros ou a gente só está procurando de 1 a 15 metros? E pode ser que já esteja muito bem colonizado em profundidades maiores. A gente só está percebendo agora nas profundidades que são mais recreativas. E aí isso é um problemão, que pode ser que a gente esteja perdendo muita biodiversidade que a gente nem sabia que existia. E o peixe-leão, ele é um problema por si só, além das diversas espécies invasoras, porque a gente tem muitas espécies invasoras no Brasil, e isso tem repercussão na nossa biodiversidade, e se repercute na nossa biodiversidade, repercute economicamente, porque diminui os nossos peixes, diminui a variedade da nossa fauna marinha. A gente nunca olha só por um lado, né? Só, nossa, só porque ele está comendo os nossos crustáceos. Os nossos crustáceos. Não, quando ele diminui a diversidade, a biodiversidade, ele também diminui a atividade econômica. Um dos grandes casos que foram anunciados na mídia nos últimos tempos foi um pescador do Ceará
no caminho para as armadilhas, ele acabou pisando num peixe-leão que estava nas pedras, né, naquela área ali das pedras molhadas ali, né, quando a maré baixa, o pescador vai andando sobre as pedras para pegar a armadilha, e aí tomou a ferroada, passou muito mal, foi para o hospital acho que 2 ou 3 vezes, mas essa é uma reação muito, muito difícil de acontecer, improvável. A gente vai conversar daqui a pouco sobre o que fazer se tiver um encontro com peixe-leão. Esse pescador teve uma ação do corpo dele bastante fora da curva. Então, pela nossa conversa aqui, a gente já pode concluir que o peixe-leão é um problema no litoral brasileiro. Chegou aqui no nosso litoral, chegou em Fernando de Noronha, que é um local importantíssimo para a nossa preservação ambiental, que ele é protegido justamente por isso. Já machucou gente, né? O caso desse pescador que a gente falou no Ceará. Então, é importante que a gente olhe para as experiências de fora, né? Então, a gente já tem essa invasão desse animal há décadas no Caribe e ver o que eles estão fazendo para a gente também tentar conter por aqui. Claro que a gente tem que adaptar, porque cada lugar é um lugar, mas é interessante. E a solução que eu acho mais legal, eu acho um baita causa bacana, é que o pessoal de Roatã começou a tentar ensinar os tubarões a comerem o peixe-leão, mostrar que é uma espécie que eles podem se alimentar. Vamos fazer aqui aquela famosa advertência. A gente está falando de pessoas experientes, a gente está falando de mergulhadores, biólogos, pessoas que sabem todas as implicações e principalmente de segurança de lidar com tubarão e alimentar. Então, amiguinho, não faça isso em casa, por favor. O pessoal com arpão faz pesca submarina do peixe-leão e leva para os tubarões comerem e entenderem que são, sim, alimento, para que ele possa finalmente começar a ter um predador e diminuir a população. Tem uma outra forma aí que você estava me contando, que essa eu acho sensacional, que é o jantar de peixe-leão. Cozumel, que é uma área de preservação ambiental, tem várias regras para você mergulhar. Uma delas, por exemplo, não pode passar protetor solar porque ele tem alguns químicos que prejudicam os corais. E mesmo nessa situação, a única espécie, o único peixe que se permite a pesca lá por meio de arpão é o peixe-leão. Então, as empresas organizam saídas de mergulho para as pessoas fazerem a caça do peixe-leão. E aí, com aquele peixe extremamente fresco, no próprio barco mesmo, o pessoal limpa o peixe-leão e faz ceviche, faz churrasco, faz sashimi. Falam que a carne é bem saborosa, falam que é bem gostoso. Eu acho que bate, inclusive, com essa notícia que a gente leu de que já tem 1 tonelada sendo pescada e ela justamente está sendo enviada para os restaurantes. Bate com um vídeo que eu estava assistindo no YouTube de um pessoal que organiza esse passeio com mergulhadores para pesca submarina de peixe-leão e depois vende nos restaurantes em Miami. Então, basicamente, eu acho que a forma de lidar hoje com o peixe-leão, eu desconheço muitas outras. Então, é essa pesca super artesanal de arpão, tem vídeos impressionantes com vários peixes-leão rondando o mergulhador, não rondando, né? Eles estão ali paradinhos, pro jeito deles, e o cara arpoando e tudo bem, assim, claro que eles reagem na hora de arpoar, mas eles estão vendo o coleguinha sendo arpoado e estão de boa ali. Então, me impressionou bastante esse vídeo, porque é uma quantidade muito grande de animais. Imagina a quantidade de animais que eles comem. Uhum. Inclusive aqui no Brasil, a gente está fazendo um monitoramento bem forte do peixe-leão, para a gente saber até onde ele está, para saber em quais condições, né? Então, se você avistar um peixe-leão no seu mergulho, a primeira coisa que você vai fazer é observar ele de uma distância segura. Não vai lá fazer carinho no peixe-leão, não vai chegar lá perto e atiçar o bicho. Se você não for um caçador submarino, você não vai tentar arpoar o bicho. O que você vai fazer é anotar a profundidade, temperatura, o máximo possível do local com precisão. Vai preencher um formulário que a gente vai deixar na descrição do episódio, que é do estudo de monitoramento lá da Federal do Ceará. Se você tiver um fotógrafo ou for um fotógrafo, bate foto, faz o registro e manda para eles também. Se você for um caçador sub ou tiver conhecidos caçadores subs, se arpoar um, não devolve, leve embora. E se você conseguir entregar para a pesquisa, também ajuda muito. Porque como é uma espécie invasora, ainda não se sabe muito do que ele come, que espécies ele está predando. Eles até com o indivíduo em mãos conseguem analisar o conteúdo que tem, né, na parte de história dele e saber o que ele está comendo. Se você tiver um incidente ou um acidente com o peixe-leão, o que fazer, né? O que vai acontecer com você? Os espinhos do peixe-leão, eles são cobertos por uma
capa de pele, de tecido, que é onde fica as glândulas de veneno. Então, em todo momento, o espinho está sendo ali abastecido com veneno por fora dele. A hora que você encosta, pisa ou amassa o peixe-leão, todo aquele veneno impregnado no espinho vai entrar num ferimento na sua corrente sanguínea. Ele não é um veneno extremamente tóxico, um veneno que vai atingir o seu sistema nervoso central. Também não é um veneno hemotóxico, mas ele vai causar muita dor. Os principais sintomas pós-acidente, além de muita dor que vem em ondas, é que você sinta, né, imaginar que foi na mão, os dedos enrijecendo, que você sinta um pouco de dormência, náuseas. Pode acontecer de surgirem pequenas a médias bolhas na sua pele, perto da região que foi ferroada, mas é muito raro que você tenha incidentes, que você tenha sintomas muito mais graves do que isso. Pode parecer que eu estou minimizando, mas dói muito. É uma dor muito forte. Para aliviar a dor, o mais indicado é água morna, entre 40 e 45 graus, ou o máximo que você conseguir. Essa toxina do peixe-leão, apesar dela ser muito dolorida, as proteínas dela são muito frágeis à temperatura. Então, se você colocar o lugar ferroado em água quente, não fervendo, mas quente ali, morninha, que você consiga aguentar, a tendência é que a dor vá passando. Não dispensa cuidados médicos, vá direto, até porque você pode ter uma segunda infecção aí por conta de bactéria, por conta de algum outro micro-organismo que aproveita o teu ferimento para entrar. Então, vá para o médico, mas a não ser que você seja uma pessoa com alergia, ou uma criança muito pequena, ou uma pessoa de idade, provavelmente você não vai ter grandes complicações se você for direto para o hospital. E lembrando que o peixe-leão, ele não vai te atacar. Você não vai estar mergulhando lá e ele vai vir para cima de você. Mas os acidentes comuns são de pisar e encostar. Por isso, sempre na hora de mergulhar, muita atenção. Evitar ao máximo colocar a mão em qualquer lugar. E se for colocar a mão, prestar atenção se é uma área que está livre de animais. Porque esses peixes podem estar lá, você não viu, se desequilibrou, colocou a mão e machucou. Então é isso aí, pessoal. Viu um peixe-leão na água, observa de longe, já que ele está lá, pode admirar, é bonito, mas é uma espécie muito complicada. Avisa as autoridades e cuidado. Bom, chegou o momento da gente falar agora de equipamento. Meu momento favorito. A gente vai falar de um equipamento que é um pouco subestimado, tem muita gente que não gosta dele, mas ele é de uso obrigatório, então não dá para abrir mão dele. Então vamos falar hoje De, de. de snorkel. Uhul! Nossa, meu equipamento favorito. Ah, eu adoro porque ele pode ser colorido. Ai, ai. Gente, mas é um problema o snorkel, né? Porque normalmente o pessoal termina o Open e já no próximo mergulho de águas abertas, acabou o curso, está fazendo seus primeiros mergulhos, a primeira coisa que ele pergunta pro DM é: posso tirar o snorkel? É impressionante. Eu já vi várias cenas do pessoal mergulhando, simplesmente tirando, arrancando ou menosprezando totalmente o snorkel, cara. Eu sempre uso, cara. Eu tenho o meu snorkel lá no meu bolso, enroladinho, para de repente, se eu precisar dele, ele tá lá. E por que o snorkel é essa peça tão controversa e ainda assim ela é obrigatória? O snorkel, ele é um equipamento obrigatório porque ele visa a segurança do mergulho. E como a gente vem batendo na tecla há 6 episódios, mergulho é sobre segurança. E o snorkel, ele é uma peça fundamental para algumas situações de superfície. Claro que você não vai usar o snorkel para mergulhar, obviamente. Porque, obviamente, Bruno, você sabe explicar para a galera? É que eu só tenho visto uns snorkels aí com um caninho muito curto, né, cara? A hora que você mergulha, o cano não fica para fora da água para você poder respirar. Não é isso? Eu acho que o pessoal que fez equipamento de mergulho não viu o pica-pau, né? Exatamente. Olha, Mas ele não é, claro, obviamente, um equipamento para usar durante o mergulho, mas ele te traz segurança nas situações de superfície. Seja porque o mar está agitado e você usa o snorkel para conseguir ficar mais confortável na superfície, seja porque ao final de um mergulho você terminou num ponto mais distante do barco, precisa fazer uma longa natação e está sem ar no seu cilindro,
Então, é muito mais fácil, muito mais prático fazer essa natação com o snorkel, com o rosto na água, ele se torna menos cansativo e torna mais fácil o retorno para o barco. Lembra que você já mergulhou 1 hora e meia, às vezes pegou corrente, tanto que você está quase sem ar no seu cilindro. Então, conseguir fazer de uma forma que seja mais eficiente vai ser melhor para você, inclusive como mergulhador, naquele momento cansado. Então, o snorkel ele traz segurança para situações de superfície antes do mergulho, depois do mergulho. Tem muita gente que gosta de usar o snorkel assim que entra na água e está esperando a galera cair para não gastar do cilindro. Esse sou eu. Você é daqueles que enche seu colete no barco com a boca para economizar? Com certeza. Eu também, eu não vou mentir. E como peça de segurança que ele a gente vai ter que investir um dinheiro num equipamento que seja funcional e que seja bom. A gente olha aquele monte de tubinho, parece tudo igual, porque no final é um tubo com uma pecinha de silicone para a gente colocar a boca e conseguir respirar. Os snorkels vêm sendo desenhados de uma forma que se tornem cada vez mais confortáveis, com quebra-onda, com um silicone mais confortável para usar na boca, com um desenho que atrapalhe menos durante o mergulho, então ele não fica tão curvado. Mas tudo isso faz parte da funcionalidade dele também, né? O snorkel ele não pode ser muito pequeno, ele não pode ser muito grande, ele não pode ser muito estreito, ele não pode ser muito largo, ele não pode ter muitas curvas, mas ele tem que ter curvas. No fim, é tudo uma questão de hidrodinâmica. Primeiro, ele não pode ser tão longo, tipo uns 2 metros de comprimento, porque a gente não conseguiria puxar esse ar da superfície lá de baixo. A pressão da água é muito grande em cima do pulmão. E depois que você não ia conseguir ficar nadando com 2 metros de tubo na sua cabeça, fazendo um arrasto gigantesco, te atrapalhando. Você ia começar a nadar em círculo, só pro lado do snorkel. E as questões também de você precisar de uma curvatura para que você consiga, se entrar um pouco de água, tem um espaço que você consiga desalagar. Então, ele não pode ser muito fino nem muito grosso por isso, porque ele tem que ser fácil de desalagar. O quebra-ondas, ele é sensacional, porque se o mar está um pouco mais agitado e você está com o rosto na água, entra menos água, às vezes nem entra. Ele não pode ser muito curto por causa da onda, ele não pode ser muito comprido, porque fica mais difícil de respirar. Ele parece um equipamento simples, né? Ele parece um equipamento sem muito segredo, mas quando você lê um pouquinho sobre ele, você fala: caramba, pensaram tudo isso na hora de fazer um snorkel? É claro que na hora que você chegar na loja, vão ter várias opções e não vão, acho que tem menos segredos escolher um snorkel do que escolher uma máscara. Mas é legal saber que existe, sim, muito estudo, muita física, para poder fazer um tubinho para a gente respirar. Inclusive, de tanto estudo, tanto carinho colocado no equipamento que era para ser tão simples, você tem até alguma diferença de preço entre eles, né? Então você tem desde aquele snorkel super simplesinho, que é aquele que é bem parecido o layout daquele snorkel de criança de piscina, né? Que é um bocal com um tubinho para cima, até aqueles um pouco mais elaborados, que tem, além do quebra-onda, tem uma travinha em cima dele. Quando a água sobe, ele trava e não deixa entrar nada. Que tem um respiro no respirador, que te ajuda a desalagar ele depois que você coloca a água dentro dele. E aí são algumas características que vão deixando o snorkel um pouquinho mais funcional, um pouquinho mais gostoso de usar e um pouquinho mais caro. Não é o equipamento básico mais caro que você vai encontrar, mas vale investir num bom snorkel. Até porque, eu vou ser muito sincero, eu adoro fazer o mergulho com cilindro, mas eu não deixo passar a oportunidade de fazer um snorkel nas pedras. Então eu uso o meu snorkel, de verdade. Eu tenho um snorkel para cada máscara. Eu acho que o que é legal a gente falar, a gente já falou uma vez e vai falar de novo, esse equipamento básico do mergulho, né, que é esse primeiro investimento que você faz quando você entra no mergulho, é um equipamento que, se você for viajar para um lugar só para ver peixinho na superfície, fazendo seu snorkel, um pouquinho de freedive, talvez, você usa. Então, é um equipamento que você está começando, está fazendo curso, não vou gastar muito dinheiro. Vale a pena escolher um negócio bom.
Vou fazer um passeio de barco, levo meu snorkel. Vou para Fernando de Noronha, levo meu snorkel. Máscara, snorkel, nadadeira. Então, que é legal mudar essa forma de pensar esses equipamentos básicos. E você recomenda o quê? Eu uso snorkel dobrável, né? Enrolável. Ele é um snorkel de silicone, ele obviamente não é o mais confortável, porque ele não é tão comprido, ele não tem um quebra-onda, ele é mais molinho, justamente porque ele é enrolável, ele é todinho de silicone, não é só o bocal dele, é o tubo também. Então ele é um snorkel que eu tenho para situações assim, tô mergulhando em Ilha Grande, tô mergulhando em Paraty, que é uma piscininha, que assim, a probabilidade da condição de mar ser diferente, de muito calmo, eu uso esse snorkel porque é um item de segurança mesmo. Se eu precisar, ele tá lá à mão. Dá para colocar no bolso, dá para clipar no colete, enfim. É um item de segurança que está sempre à disposição. Eu não uso o enrolado com muita frequência. Eu tenho, mas eu não uso ele por padrão. Eu prefiro o snorkel rígido, clipado na máscara mesmo. Às vezes não é o mais confortável. Tem vezes que eu prefiro ir com o flexível, mas por preferência eu sempre prefiro ir com o snorkel padrãozão. E chegou um grande momento dos nossos episódios. Já faz uns 2 episódios que a gente não dá a nossa dica cultural, então eu estava ansiosa para falar desse livro. Mês passado, mês de julho, a gente homenageou as mulheres mergulhadoras e eu guardei essa dica especial para falar no episódio das nossas mulheres mergulhadoras. Só que não deu, porque o episódio ficou incrível e ficou longo. Eu li um livro sensacional da oceanógrafa americana, a Sylvia Earle, que é uma estudiosa dos mares, ela é uma sumidade, a mulher é incrível, inteligentíssima e ela é uma pioneira do mergulho e ela mergulha desde 1952. Tem gente que chama ela de Lady dos Mares, embaixadora dos oceanos, dada a importância da Sylvia Earle no mundo da oceanografia e da conservação ambiental. É uma pessoa que é sensacional de saber a biografia, acho que vale um episódio inteiro sobre a Sylvia Earle. Aí ela escreveu já diversos livros, ela tem um TED Talk super famoso. Ela escreve esse livro depois daqueles derramamentos de óleo no Golfo do México e ela olha para a nossa situação ambiental atual e fala, olha, tudo mudou muito desde quando eu comecei a mergulhar em 1952 para hoje. Quando eu comecei a mergulhar em 1952, os estudos sobre o mar eles só estavam começando, então a gente provavelmente perdeu muito do que o mar era antes, muito do que o oceano era antes. Então a gente já começou a estudar o oceano com ele um pouco devastado. Ainda assim, de 1952 até hoje, é muito visível a diminuição de biomassa marinha. As espécies, elas todas estão diminuindo. Então ela faz um passeio sobre esse assunto no livro dela, né? Ela fala da caça às baleias, ela fala da caça dos tubarões, e ela foca demais nas questões de sobrepesca. É a grande crítica que ela faz, né, no livro dela. É muito gostosa a leitura desse livro. É um livro que vale muito a pena. Traz muita informação. Você sai dele consciente dos problemas que a gente vem enfrentando. Ela fala do Hope Spot, que é um projeto que ela própria criou para criar uma rede de proteção dos oceanos. Então, pontos do oceano que são fundamentais para a recuperação mesmo dessa vida, dessa biomassa, desses ambientes. Um desses hope spots é Fernando de Noronha, e faz pouquíssimo tempo que a gente tem um hope spot no Rio de Janeiro. Então, é muito legal ler sobre isso, estudar a Sylvia Earle, eu recomendo demais, é um livro com uma leitura gostosa, uma leitura fácil, inclusive as letras são azuis, eu acho isso incrível. Tá mais do que recomendado. E eu só queria falar uma última curiosidade sobre a Sylvia, é que ela liderou a primeira expedição composta exclusivamente por mulheres, num experimento que fazia uma habitação a 15 metros de profundidade. Então é isso aí, galera. Fica essa dica valiosa que vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Mais uma semana, o Coluna d'Água trazendo um pouquinho da brisa do mar para você. Segue a gente lá no Instagram, no @Coluna d'Água. A gente está publicando uma série de fotos, questionários, uma interação bem bacana para a gente poder continuar se falando aí durante a semana. Segue a gente no Apple Podcasts ou assina a gente lá no Spotify.
E não esquece de mandar suas dúvidas, perguntas, comentários, correções. Se de repente a gente deu alguma informação aqui errada, ou se você quer complementar alguma informação, fica à vontade, escreve pra gente. É tudo nosso, cara. Gostou do conteúdo? Marca o amiguinho lá no Instagram, indica pro amiguinho ouvir a gente. Não gostou? Indica pro cara que você não gosta muito, marca ele lá no Instagram. Então é isso, galera. Chega a hora da gente assinar o nosso logbook. O nosso 6º mergulho chegou ao fim. Espero que vocês tenham curtido e tenham visto muitos bichos legais. Até a semana que vem.